Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana e eu agradeço a sua companhia. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu sou muito feliz e agradeço a Deus porque você resolveu fazer esse grande investimento na sua vida de fé. Parar para escutar a palavra do Senhor. Não são as palavras do Frei Wilter, são palavras de Jesus, que nos curam, que nos salvam e que nos libertam. E hoje aqui eu renovo o meu convite a você para que você tenha esse compromisso de todos os dias parar durante esses 10 minutinhos para refletir no Evangelho de hoje e ensina. Pegue o seu caderno espiritual, anote aquela frase, aquele versículo que mais tocou o seu coração e pode ter certeza, isso vai ser um grande investimento para a sua vida de fé. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje que você vai encontrar em Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente. E foi ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por alguns amigos: Não te incomode, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa. Nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou subalterno, tenho soldados sobre as minhas ordens. Digo a um vai e ele vai. Digo ao outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem à casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho que fala da fé de um homem que não era um homem religioso. Não diz aqui que ele era um judeu praticante. Ele era um centurião, ou seja, um chefe do exército que cuidava de 100 homens, por isso centurião. Ele tinha autoridade, ele tinha poder e ele governava aquele grande exército romano. Mas não diz aqui que ele era um homem, um judeu piedoso. Não. Mas era um homem temente, tanto que construiu uma sinagoga para os judeus, um lugar de oração para os judeus. E aquele homem ouviu falar de Jesus e pede que Jesus cure um dos seus empregados. Mas quando Jesus vai caminhando em direção à casa desse empregado que estava doente, ele manda um recado: Senhor, eu não me julguei nem digno de ir ao teu encontro. Não precisa que o Senhor venha até a minha casa. Daí, da onde o Senhor estiver, diga uma palavra
e o meu servo vai ser curado. Aquilo que a gente diz na Santa Missa, né? A gente repete essas palavras do centurião. Dizei uma só palavra e eu serei salvo. Às vezes, ao contrário desse homem, desse centurião, nós que somos muito da igreja, muito da religião, às vezes a gente fica colocando condições para Deus. A gente só acha que vai ser curado se a gente fizer isso e aquilo, se a gente fizer grandes sacrifícios, se Jesus fizer assim, 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 porque se Jesus não fizer assim, se eu não for naquela igreja, com aquele padre, com aquele ministério de música, se a missa não for desse jeito, se essa pessoa não rezar em mim desse jeito, eu não vou conseguir a graça. Desculpa dizer, está errado. Jesus, ele pode nos salvar do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quiser. Pode ser por meio de um chá, pode ser por meio de uma bênção simples. Jesus pode nos salvar, pode nos curar, pode nos libertar assim, como ele quiser. Basta uma só palavra. Mas às vezes não. A gente quer dizer para Deus como ser Deus. A gente quer dizer para Deus como ele deve agir. Se não for desse jeito, eu não recebo a graça. Se não for desse jeito, eu não recebo a bênção. Se não for desse jeito, eu não recebo o milagre. E com isso, eu estou mostrando a minha autossuficiência. É muito interessante lá no Antigo Testamento, quando aquele grande homem vai ao encontro do profeta, ele está com lepra, e o profeta diz, olha, faça o seguinte, nem sai, né? Só manda um recado. Vá lá no rio, se lave tantas vezes. E aí ele diz, rapaz, como é que pode? Eu vim de tão longe, eu esperava que ele ia sair aqui, colocar as mãos sobre mim, a fazer uma oração. E ele só manda um recado? Quer dizer que esse rio daqui é melhor do que os rios lá da minha terra? E aí um servo diz, mas Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa, né, muito impossível, mas ele te pediu uma coisa simples, vai lá, se lava. E ele foi e disse que depois que se lavou, que fez o que o profeta havia dito, a sua pele ficou como pele de criança. Ou seja, Deus é simples. Se Deus quiser lhe curar, quiser lhe dar uma graça, quiser lhe dar uma bênção, ele vai fazer isso de um jeito extraordinário ou de um jeito muito simples. Eu só preciso ter fé. Jesus se admirou com a fé daquele homem, como se admirou da fé da cananeia, como se admirou da fé daquela mulher que um dia tocou na orla do seu manto, somente, nem nele, na orla do manto. Jesus, ele fica admirado com a fé das pessoas. E aqui cabe uma pergunta para cada um de nós. Será que a minha fé é capaz de surpreender Jesus? Pense nisso, reze com isso. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem.